Olá, que bom que você chegou. Eu sou o Haroldo Onoda e hoje eu trouxe um tema muito, mas muito legal para você. Você que quer se desenvolver, você que quer subir de nível, você que quer melhores resultados. Se eu fosse você, eu não perderia essa conversa, porque eu trouxe hoje um tema muito, muito, muito impactante nas coisas que você faz no seu dia a dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a comunicação assertiva. Uma comunicação que é mais clara, uma comunicação que é mais direta, uma comunicação transparente e respeitosa, uma comunicação que vai fazer a diferença no resultado das suas ações. Então, se você quer melhorar, fica aí que eu vou trazer então a nossa primeira imagem. Legal. Aqui então foi uma reunião que nós já fizemos e hoje eu estou trazendo um resuminho aqui para vocês. Antes de nós começarmos com a comunicação propriamente dita, olha só que bacana, um dado bem legal. É, o nosso aprendizado, a possibilidade de absorver aquilo que está sendo colocado, ele vai aumentando à medida que eu aumento também a maneira de absorver. Então, por exemplo, se eu ficar somente ouvir e não olhar, eu tenho aí uma possibilidade de 10% de aprendizado ou de absorção, tá? Se eu fizer o contrário, então, eu não ouço, eu fico só vendo imagens, a possibilidade ela aumenta para 30% de absorção ou do aprendizado. Agora, se eu conseguir unir as duas coisas, ele aumenta muito, mas muito mesmo, chega muito próximo a 80%, lógico, depende ainda, né, eu estar concentrado e focado nesse aprendizado, tá? Existe um outro dado também que diz que se eu fizer anotações, eu vou conseguir manter tudo isso por mais tempo na minha mente, na minha memória. Fora que eu terei um material por escrito, isso vai facilitar com que eu possa ir lá no meu caderninho, ver as minhas anotações e relembrar tudo o que foi dito na aula. Então, se eu fosse você, eu pausaria neste momento o vídeo, pegaria um caderno e uma caneta e voltaria aqui para que você faça, sim, as suas anotações. Legal? Então, como eu disse já anteriormente, vamos conversar sobre a comunicação assertiva, uma comunicação mais clara, mais direta, mais transparente, mais objetiva. Você conseguir realmente transmitir aquilo que deseja. É um grande problema dentro dos relacionamentos, né? Eu dizer uma coisa e a outra pessoa entender de uma outra maneira, isso é muito comum de acontecer. Então, por isso, importante, é muito importante que você preste atenção nas dicas que nós vamos trazer hoje. Então, lá na base, eu vou falar um pouquinho sobre a comunicação. E a comunicação, ela acontece quando eu tenho duas ou mais pessoas envolvidas. Há a necessidade de eu ter um emissor, ou a pessoa que vai emitir a informação, o aprendizado, né? Ele vai trazer alguma coisa a ser dita, a comunicação, e do outro lado eu preciso ter um receptor. Agora, pode ser de 1 para 10, pode ser de 1 para 100, pode ser de 1 para 10 mil pessoas, mas eu preciso de duas pessoas ou mais, tá? Dito isso, olha só esses números que eu tenho para mostrar a vocês. O receptor, quando ele recebe a comunicação, ele recebe dessa maneira. Somente 7%, ele vai assimilar somente 7% do que foi falado, tá? Então, dentro desses três itens, o que é falado, ele tem menor importância percentualmente, tá? Segundo dado, ele traz aqui que 38% é o tom da minha voz, a maneira, a altura, o timbre da minha voz é que vai trazer este entendimento ao receptor daquilo que eu estou
tentando dizer. E os gestos e a minha fisionomia são responsáveis por 55% dessa recepção da comunicação. Só de eu saber isso, ele já muda totalmente a forma como eu penso e entendo em relação à comunicação. Um exemplo que eu gosto de dar é em relação aos animais. Vocês não acham incrível cães, gatos, pássaros, eles compreenderem o que nós pedimos ou o que nós dizemos? E não é porque eles entendem as palavras que nós estamos dizendo. Muito pelo contrário, a maior responsabilidade da compreensão dos animais em relação à nossa bronca, o nosso elogio, é a nossa fisionomia e o tom da nossa voz, né? Então, quando eu estou bravo, dando uma bronca, ele já sabe que aquele tom de voz ou aquela feição do meu rosto, ele é de repreensão. Estou dando uma bronca, não pode fazer isso. Assim como quando eu estou fazendo um gesto de carinho, né? Vou acariciar o meu animalzinho, ele já sabe o gesto de amor pela feição, pela fisionomia do meu rosto e também pelo tom de voz que eu estou usando, tá? Então fica bem claro aqui que aquilo que é dito, né, a comunicação verbal, ela tem sim sua importância, mas ela é muito diminuída dentro do contexto geral da comunicação. Então esqueçam que a comunicação é somente palavras, seja ela verbalizada ou escrita, tá legal? Passando aqui para o nosso segundo slide, nós temos aqui sobre o embasamento. E aqui, este momento, eu vou parabenizar cada um de vocês que está dispondo do seu tempo para ver um pouquinho desse vídeo, porque o embasamento é justamente sobre isso, é sobre estudar, é sobre buscar outras formas de aprendizado. O embasamento, ele vai te dar condições de ter uma maior confiança e tendo uma maior confiança, você vai conseguir dizer isso, você vai conseguir transmitir aquilo que você deseja de uma maneira mais clara. Nós temos aqui, dentro das nossas dicas, um ciclo de possibilidades, porque uma coisa vai levando a outra. Então, se eu busco maneiras de entender melhor aquilo que eu vou transmitir depois, isso se torna mais fácil, mais claro. E ele não tem a ver somente em fazer ou dar uma aula, um treinamento, uma apresentação. Nós podemos colocar isso no nosso dia a dia. Por exemplo, dentro do mundo corporativo, onde nós temos muitas pessoas envolvidas, e nós temos problemas de relacionamento. Ter embasamento na resolução de problemas de relacionamento é saber exatamente o que está acontecendo dentro daquela problemática. Por quê? Eu preciso saber tudo para poder tomar uma decisão, para poder resolver aquilo que está acontecendo dentro de um conflito de relacionamento. Se eu souber menos coisas, provavelmente a minha decisão ela será errada, tá? Então, o embasamento, a busca por conhecimento, ela precisa ser diária, né? Ela precisa ir ao fundo. Eu preciso muito sempre, porque é o embasamento, é o meu preparo, é o meu conhecimento, é que vai fazer com que eu tenha uma autoconfiança, é que vai fazer com que eu tenha uma clareza e é o que vai me dar maiores condições de uma tomada de decisão. E você já deve ter ouvido esta frase, quando nós temos dentro do nosso convívio pessoas que falam mais do que a boca, e sempre tem um engraçadinho que fala assim: e você sabe por que é que nós temos 2 ouvidos e uma boca? Todo mundo sabe, né? Que este é o momento de falar menos e escutar mais. E nós vamos usar essa frase aqui também. Dentro da comunicação assertiva, é muito, mas é muito importante que eu saiba ouvir as outras pessoas. E vamos colocar, de repente, num contexto de vendas aqui. Eu preciso entender
de maneira clara o que é que o meu cliente necessita para que eu possa oferecer a ele a resolução, ou o produto, ou a melhoria de que ele precisa. Não adianta eu ficar decorando uma série de coisas e benefícios que, de repente, para o meu cliente não faz o menor sentido. E eu fico blá, 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 e falo disso e daquilo, falo, mas tudo aquilo que eu falei não fez o menor sentido para outra pessoa, ou seja, para o receptor. Então, é importante que eu saiba escutar, é importante que eu saiba ouvir, e esta ação, ela precisa ser sincera. Eu não posso ficar olhando para o teto enquanto a pessoa está falando comigo. Senão vai ser também aquela outra famosa frase, entrou por um lado e saiu pelo outro. Não, eu preciso dar uma atenção realmente sincera, eu preciso me importar com o que está acontecendo e preciso me concentrar, porque todas as informações serão utilizadas para que eu possa transmitir, então, esta confiança, possa oferecer os melhores benefícios para que o meu aluno, meu cliente, ele possa sim ficar satisfeito com o que eu estou oferecendo. E isso tem muito a ver com esta palavrinha que é da moda, acredito eu que todos estejam ouvindo muito e bastante, que é sobre a empatia, que é a imagem que nós temos aqui uma imagem enroladinha, né, cheia de nozinhos, com uma linha cheia de nozinhos, e uma outra onde só temos os círculos, né, sem ter os enrolados. Eles podem ter o mesmo tipo de linha, né? Mas nós temos sempre uma compreensão diferente. Isso é muito normal, porque nós temos vivências, nós temos experiências diferentes e diversas uns dos outros. E a empatia é o além do ouvir com sinceridade, é o conseguir me colocar no lugar do outro, eu conseguir entender os sentimentos e a sensação de quem está recebendo a minha comunicação, ou de quem está recebendo a minha ação. A empatia, então, é me colocar no lugar do outro, e eu me colocando no lugar do outro, isso me remete bem, de uma maneira bem legal, é uma técnica que se utiliza no planejamento estratégico, que é a roadmap, né? É, é uma estratégia onde eu me coloco primeiro no fim do meu destino, então vamos colocar ali um mapa, né, de rodovias a uma viagem que eu irei fazer, então eu saio da minha casa e eu gostaria de ir até o ponto B. Minha casa é o ponto A, eu vou até o ponto B. Então, ao invés de eu começar o meu planejamento aqui da minha casa, não, primeiro eu tenho que saber qual é o destino que eu quero, então eu vou até o final ali no ponto B, e quando eu chego lá no ponto B, eu vou fazendo o caminho reverso, eu vou andando para trás até chegar na minha casa. Então eu vou saber passo a passo direitinho como é que eu faço do ponto A ao ponto B. A empatia, ela vai facilitar a minha comunicação porque eu me coloco no lugar do outro, eu entendo como ele se sente, e aí vai fazer com que eu pense e repense na forma como eu vou me comunicar, ou como eu vou transmitir a informação que eu desejo. E aí faz com que eu tenha o maior cuidado em fazer a transmissão da comunicação. Me preocupo em como ela vai chegar lá, porque eu já consigo me colocar no lugar do outro, e aí eu sei como possivelmente a pessoa possa reagir, ou como ela pode se sentir. Foi muito comum nos anos anteriores nós falarmos sobre o QI, né, o quociente de inteligência, e depois veio sobrepor a ele o QE, que é o quociente emocional, né? E hoje se fala bastante sobre o QS, que é a inteligência social, o quociente social. A inteligência social nada mais é do que os relacionamentos, sobre a arte de se relacionar. E a comunicação
ela é o caminho para que isso aconteça, né? Como que eu vou me relacionar com as outras pessoas, como isso acontece no meu dia a dia, como isso acontece dentro da minha família, como isso acontece dentro do meu ambiente profissional, como nós podemos fazer isso na nossa realidade de hoje, dentro dessa pandemia, onde nós não podemos mais fazer, né, tudo que nós fazíamos antes, onde nós estamos tendo que nos utilizar do virtual, do mundo virtual, do celular, do computador, do tablet. Então, como que o relacionamento, né, a arte de se relacionar, ela pode ser melhorada com a comunicação assertiva. E isso tem muito da ligação com ainda a inteligência emocional, né? E de maneira rápida e fácil, que eu tenho para dizer aqui é que nós podemos trazer uma única palavra para definir a melhor maneira, né, de se portar, né? A inteligência emocional, ela precisa ser sinônimo de equilíbrio. Eu não posso ter atitudes extremas. As atitudes extremas, elas sempre vão impactar de maneira negativa. Então, o equilíbrio, ele sempre vai ser a palavra da vez dentro da inteligência emocional e, por consequência, dentro da inteligência social, tá? Então, eu ser extremamente apático ou ser extremamente emotivo, tudo que é o extremo, tudo que me leva, né, aos extremos, isso pode, de alguma maneira, me prejudicar. Por quê? Eu tenho que saber me portar em cada situação, com cada pessoa, e o equilíbrio, sem sombra de dúvidas, sempre vai ser o melhor dentro da comunicação assertiva, tá? Então, inteligência emocional é um campo, sim, que merece mais horas de conversa, mas, a grosso modo, é o equilíbrio que precisa prevalecer, né? Nada de extrapolar muito, principalmente no ambiente profissional. É, a gente sempre diz que dentro de um conflito, de uma briga, sim, pense muito, muito, muito nas ações e reações que você vai ter, porque algumas delas, elas não têm volta mais, né? Se você estoura, se você explode, se você grita, se você agride, são coisas que não voltam mais, mesmo que haja a desculpa e o perdão. Depois que acontece uma situação extrema, é muito difícil que você consiga voltar ao normal, ao equilíbrio. Então, antes disso, de se levar a fatos extremos, né? Pense que a inteligência emocional ela é determinante para a sua inteligência social, né? Então, a inteligência social, que é o seu relacionamento, que vai determinar também o seu resultado dentro daquilo que você busca no seu dia a dia. Equilíbrio é importante. Esse reloginho ele não mostra que nós estamos terminando, não ainda. Ainda temos mais algumas dicas aqui para vocês, mas essa dica aqui, ela vem muito de encontro com o reloginho. Que seria? É o timing. Timing é o momento certo para acontecer cada coisa. É o escolher um momento para que seja feito uma coisa ou seja feita outra coisa. Existem alguns estudos que dizem que a segunda-feira e a sexta-feira elas não são boas para se gerar negócios, né? Porque a segunda-feira é aquela correria, porque ficamos o sábado e o domingo sem fazer as coisas e a segunda-feira já está tudo acumulado. E a sexta-feira, então, sexta-feira é um dia que o pessoal já está pensando no final de semana e não quer saber muito de atender ou de resolver muitas coisas, né? Então, o que eu tenho para dizer aqui é que não usar o timing como uma muleta e usar ele como uma desculpa de não fazer as coisas agora e sempre deixar para depois. É uma possibilidade bem interessante é que nós podemos criar melhores momentos para que nós possamos obter melhores
resultados. Então, saber direitinho como que é o dia a dia do local, da localização onde eu desejo fazer negócios ou ministrar uma aula, saber como que é o dia a dia, a rotina, o horário de acordar, o término do expediente, vai facilitar muito com que eu, minha reflexão, minha criatividade, nós possamos criar ambientes favoráveis à obtenção de um resultado melhor, né? Então, ao invés de usar como muleta, não, sexta-feira, 17 horas, esquece, ninguém quer saber mais nada disso. Não, talvez eu possa saber melhor como fazer isso, posso procurar um outro horário, mas eu posso não deixar de fazer isso, né? Escolher uma hora, um momento mais agradável que possa acontecer isso e obter um resultado melhor. É a mesma coisa em relação a ter uma conversa mais delicada, dependendo da pessoa, dependendo do local, né? Não expor a pessoa demasiadamente, fazer de uma maneira mais reservada, mais particular. Então, crie o ambiente propício para que você tenha o resultado que deseja. Então, você faz o timing de acordo com aquilo que você tem em mente como resultado. Isso mostra o quanto é importante eu conseguir discernir o sentimento com as minhas ações, sabe? Eu tenho que, imagine que eu tenho um discurso de uma maneira, então eu digo palavras, eu falo coisas, mas as minhas ações, elas são muito diferentes daquilo que eu falo, né? Então, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, ele não serve dentro da comunicação, né? Nós temos que ter coerência no nosso sentimento, nós temos que ter coerência na nossa fala. Então, por exemplo, um exemplo muito extremo. Eu não posso chegar é, num momento extremamente triste, né? As pessoas, sei lá, velando, né? Um ente querido, e eu não posso chegar num local todo sorridente, falando alto. Eu preciso ter o mínimo de coerência ao local que eu estou. Como que eu vou desejar, né? Estimar os sentimentos, né? Com um baita sorriso no rosto, ou como é que eu vou educar, como é que eu vou orientar, né? Então é um momento em que eu estou ensinando de uma maneira um pouco mais firme, um pouco mais rígida. Eu não posso ficar rindo, porque ela tira toda a coerência do meu ensinamento, né? Da minha educação. Eu preciso ter cuidado. Então o sentimento, ele precisa estar aliado à minha fisionomia, às minhas palavras. Eu preciso saber dar coerência, é uma harmonização, um conjunto de coisas para que não soe de maneira errada e as pessoas tenham a compreensão errada por conta disso, né? E aqui vem mais uma coisa que soma a tudo isso, que são os gestos, a fala. Não posso ter gestos muito agressivos, muito grandes. Eu tenho que tomar muito cuidado no tom da minha voz, eu tenho que tomar muito cuidado em como tudo isso ele acontece, o timbre da voz. Preciso ter um cuidado com o vocabulário, com quem é que eu estou conversando, de que maneira eu preciso me portar. Vícios de linguagem, meu Deus, pessoas que em um nível de nervosismo costumam repetir demasiadamente uma palavra, né, mas, entendeu, entendeu, entendeu? São vícios de linguagem que acabam atrapalhando bastante na nossa forma de comunicação, assim como o nosso gestual, ficar batendo a perna enquanto esperam, ficar batucando com as mãos elas não param, não saciam, né, de maneira alguma. Então, são alguns gestos que mostram e atrapalham bastante
na nossa comunicação, né? A expressão do nosso corpo, um olhar para cima, um coçar da cabeça, a impaciência que se demonstra, né, com o pé que não para de bater, os braços cruzados que demonstram um fechamento, né, uma personalidade de repente mais introspectiva ou uma falta de segurança para aquele momento. Então, faz com que eu consiga visualizar e refletir melhor em como a minha comunicação ela poderia acontecer de melhor maneira. E talvez vocês não imaginassem, né, terminar a nossa apresentação com esta palavra, mas talvez ela seja a mais importante aqui de todo o contexto, porque saber dizer não, ela tem tudo a ver com uma comunicação clara e transparente, principalmente respeitosa. Por quê? Porque eu não posso ser um fantochinho na mão dos outros, né? Eu preciso saber me posicionar em relação a tudo que acontece. Eu preciso aprender a dizer não. Eu não posso fazer tudo. Eu preciso colocar o meu pensamento, a minha maneira de pensar e de fazer. Eu preciso colocar limites daquilo que eu consigo, até por conta da qualidade de uma possível prestação de serviço. Não posso fazer tudo, 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 né? Eu preciso saber escolher, eu preciso dar foco, eu preciso dar clareza. Importantíssimo que você saiba dizer não quando necessário. E é isso, pessoal. Deixa eu voltar aqui com vocês. Voltando. Para finalizar só, queria deixar algumas diquinhas sobre a comunicação assertiva, e uma delas, na prática, é você sempre colocar o pronome eu na frente das frases, assim como a palavra não, você negar algumas coisas, colocar o pronome eu vai facilitar o entendimento das outras pessoas em relação ao seu posicionamento, né? Eu gostaria, eu quero, eu penso, eu preciso. Isso você deixa de maneira bem clara a sua maneira de portar ou o seu desejo que você gostaria que acontecesse naquele momento. Tem uma outra coisa que foi bem divertido, e a gente faz isso normalmente nas nossas aulas, que é trabalhar uma adivinhação. Qual parte do corpo é a parte mais sincera? Qual, no seu ponto de vista, é a parte mais sincera? Pensa aí, escreve aí. Se você falou que são os olhos, sim, também, também. Ou tem gente que acha que são as mãos também podem ser. Mas, olha só, você faça esse teste depois e me diga, vai lá nas minhas redes sociais e me diga se acontece isso ou não. O que eu tenho para colocar para vocês é que são os pés das pessoas. Então, perceba quando você estiver numa rodinha entre amigos e vocês estiverem conversando, aqueles que estiverem com os pés voltados para a pessoa que está explanando ou que está passando a informação, elas provavelmente estão bem interessadas na conversa, estão empolgadas, querem escutar aquilo. Mas aquele que estiver com o pé voltado um pouquinho para fora da roda, assim, meio que querendo sair, ele olha um pouquinho para você, olha um pouquinho para fora, e o pezinho fica mais voltado para lá, é porque já não está tão interessante ou porque ele tem outras prioridades. A mesma coisa em relação ao treinamento, uma palestra. Se você perceber que o pé da pessoa ele está mais voltado para a porta de saída do que para você que está falando, provavelmente a pessoa já perdeu o interesse naquilo que você está dizendo. Era isso que eu tinha para colocar de maneira rápida, sucinta. Espero que tenham gostado e nós voltamos a nos encontrar mais para frente, tá bom? Espero que ajude bastante e, havendo dúvidas, fico à disposição. A gente vai conversando pelas redes sociais, tá legal? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.